Oi, gente. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 19 anos e eu faço Biologia no IBIUS. Eu sou integrante do GAMAT, que é um grupo de astronomia da Unesp, e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre as estrelas. Então, o que são as estrelas? De onde nascem as estrelas? Muitos filósofos, eles contribuíram para que isso pudesse ser entendido. Então, até mesmo antes de Cristo, houve muitas tentativas para explicar o que era uma estrela. Anaxágora, por exemplo, ele sugeriu que no princípio o universo era uma mistura uniforme e sem movimento. A mente, o que seria a mente? A gente tem que lembrar que antigamente as explicações eram muito baseadas em deuses. Então essa mente, ela fez com que todo o sistema girasse, resultando em matéria fria e quente. A matéria fria ficou no centro e deu origem à Terra, e a matéria quente, ela foi toda expulsa. O Sol e a Terra e a Lua, então, foram arrancados da Terra e foram aquecidos por fricção. Porém, Laplace propôs que, na verdade, o sistema solar teria surgido de uma nuvem de gás primitiva em rotação, o que seria a nebulosa solar. E então, em 1986, foi comprovado que as estrelas nascem em condensações de altas densidades em nuvens moleculares. Eu trouxe uma imagem da grande nuvem de Magalhães. Por quê? Ela é bem abordada por causa que ela foi um espaço que aconteceu uma supernova, que foi um dos mais radiosos corpos celestes já vistos. Agora a gente vai falar um pouco sobre as medidas fundamentais diretas, que são três: a magnitude aparente, a cor e a distância. Então, o que seria a magnitude aparente? A escala de magnitude aparente, ela foi formulada por Hipparco e depois foi refinada por Ptolomeu. E ela baseava-se no brilho das estrelas vistas ao olho nu. Então, o olho nu, ele era um detector logarítmico. Então, como que eles faziam isso? A estrela mais brilhante possui uma magnitude igual a 1 e a estrela menos brilhante possui uma magnitude igual a 6. Porém, no século XIX, com as tecnologias desenvolvidas, os astrônomos conseguiram medir objetivamente o fluxo de uma estrela. Então, eles perceberam que o olho humano não poderia ser um detector logarítmico, porque poderia muito variar de pessoa para pessoa. Então, de vez deles mudarem essa escala de magnitudes, na verdade, quando a estrela mais brilhante, que era de magnitude 1, eles colocaram que correspondia a um fluxo observado igual a F1. E as menos brilhantes, que era de magnitude M6, correspondia a um fluxo observado F6. Se F1 é 100 vezes maior do que F6, e entre eles tem um intervalo de 5 magnitudes, eles fizeram uma diferença e que a diferença de magnitude correspondia a 2,512, através de uma conta. Então, eles concluíram que a estrela de magnitude 1 são da ordem 2,512 mais brilhantes do que as estrelas de magnitude 2. Então, concluindo, é importante lembrar que os objetos mais brilhantes e, portanto, de maior fluxo têm magnitudes menores. Então, eu trouxe essa imagem para a gente ver que, por exemplo, o Sol tem um fluxo menos 25 e ele é considerado muito brilhante. Um exemplo: se uma estrela A tem uma magnitude 5,4 e a estrela B tem uma magnitude igual a 2,4, qual que é a estrela mais brilhante? Bom, numericamente, se a gente olhar as magnitudes dadas, a estrela B vai ser mais brilhante. E se a gente fosse considerar o fluxo, quantas vezes o B é mais brilhante do que A? Então, a gente tira as magnitudes
Então, a gente tira 5,4 de 2,4, o que daria 3 magnitudes. Elevando 2,512 por 3, daria 15,8. O que seria que a estrela B é na ordem de 16 vezes mais brilhante do que a estrela A. Portanto, a quantidade de energia por unidade de tempo e por unidade de área que recebemos de B é quase 16 vezes maior do que a que recebemos de A. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a cor das estrelas. As estrelas, elas emitem luz. Como que elas fazem isso? Elas convertem a energia térmica em radiação eletromagnética, que é o que seria a luz. E a luz emitida, ela tem um comprimento de onda que vai diferir dependendo da temperatura da estrela. Então, os índices de cor das estrelas, elas vão ser definidos a partir dos diferentes comprimentos de onda. Portanto, as estrelas quentes são mais azuladas e as estrelas frias são mais avermelhadas. Aqui tem uma imagem que dá para perceber as estrelas um pouco mais quentes e as estrelas um pouco mais frias, sendo mais avermelhadas e azuladas. E a distância? Como que a gente vai medir a distância de uma estrela? Sabendo da dimensão do espaço, não tem como a gente usar as medidas que a gente usa na Terra. Então, sabendo da rapidez da luz, os astrônomos eles criaram uma unidade de distância chamada anos-luz, a qual é a distância percorrida pela luz durante um ano. Sabendo que a luz ela consegue dar 8 voltas em torno da Terra em apenas um segundo. Então, é importante notar que essa unidade, que é o ano-luz, é uma unidade de distância e não de tempo. Assim, Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu de Netuno, está a 8 anos-luz da Terra, o que significa que quando a gente olha para ela, a gente vê como ela era 8 anos atrás. O mesmo ocorre com a nebulosa de Órion, que está a 1.500 anos-luz da Terra. Então, quando a gente olha para ela, a gente vê ela como ela era há mais ou menos na época da queda do Império Romano. Então, gente, era isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre as estrelas e aprendido um pouco sobre elas. É isso, obrigada.